Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o tumor ósseo representa 1% das patologias oncológicas no Brasil e 10% dos pacientes com câncer acabam apresentando, gente, metástase óssea. Os tumores ósseos, em geral, raramente são fatais, mas são perigosos e requerem, acima de tudo, tratamento, viu? Mas para falar sobre esse assunto, nós, eu e você, vamos receber, ela já esteve aqui falando sobre câncer de mama e hoje sobre câncer nos ossos. A nossa médica oncologista, a doutora Fabiana Ciroli. Bom dia, doutora, bem-vinda. Muito obrigada mais Saudade uma vez da pela senhora, oportunidade. doutora, né? Foi muito bom o programa Câncer de Mama, foi muito bem Feliz. comentado, graças a Deus, esse sucesso dessa campanha. Obrigada. Hoje o assunto é câncer nos ossos, doutora. Eu estava fazendo a chamada aqui no início, doutora, é verdade que câncer nos ossos, um câncer de mama, vamos tentar, eu vou fazer a perguntinha sentadinha aqui, doutora. É verdade que um câncer, por exemplo, uma metástase, né, um câncer de mama que vira a metástase, pode levar para o osso, um Sim. câncer de pulmão, metástase, pode levar para o osso, o próstata, a mesma coisa, doutora? Sim, sim. Poxa. Alguns tipos de cânceres, principalmente mama e próstata, têm uma alta chance de desenvolver metástase óssea, né? Interessante, porque, ou seja, leva para o osso. Isso, né? A célula tumoral surge no órgão de origem, na mama, por exemplo, ou na próstata, e tem a capacidade de migrar para o osso, Entendi. ou através da corrente sanguínea, ou através da corrente linfática. Por isso que é importante essa prevenção, essa participação nessas campanhas. Prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, prevenção do Isso. câncer de pulmão, porque isso não controlado ou virando a metástase vai para onde? Entre outras coisas, nos ossos. E aí a coisa se complica, doutora. Isso mesmo. As campanhas de prevenção são principalmente para evitar que o paciente seja diagnosticado já nessa fase com a metástase avançada, né? Agora, o que é, onde que se instala o câncer nos ossos? Claro, nos ossos, mas o osso tem a estrutura, o osso por si só, mas também tem uma parte interna do osso. É ali que o câncer acomete ou é na estrutura física, no branco ali do osso, doutora? Existe a metástase óssea propriamente dita, que é na matriz óssea, na estrutura óssea, e existem também as metástases que acometem a medula do osso, né? E aí já é uma infiltração medular, que a gente chama. Seria uma outra Mas pode ter patologia. câncer medular também? Pode ter esse câncer Pode nessa ter uma medula? metástase na medula do osso também, uma infiltração E pode ser medular. o câncer só ali? Só na medula? Pode. Dali pode migrar para o osso? Também. Também. Também migrar para outros ossos, né? Entendi. Agora, doutora, como é que a gente percebe, né, o que sintoma? Porque, poxa, a gente está lá, é um trauma, uma queda, uma fratura, dói o osso, né? O que diferencia, que sintoma que o câncer vai dando para a gente começar a perceber, doutora? Os cânceres ósseos, eles não são muito frequentes, né? Então, nós temos que estar alertas com os sintomas, né? A dor é o principal sintoma relacionado ao câncer ósseo. Outra coisa é a limitação do movimento, né? O paciente perde, às vezes, a amplitude do movimento do braço, da perna, do joelho. Então, isso pode significar algum tumor ósseo. Às vezes fica vermelho a região, fica inchado também. E às vezes o paciente já tem sintoma sistêmico, né? Perda de peso, febre, perda de apetite. O osso, ele começa também a ficar, digamos assim, mais vulnerável no sentido assim, ele pode se quebrar mais facilmente, ele se fratura com mais rapidez, doutora? Sim. O osso acometido pela metástase óssea, ele tem um risco muito aumentado de fratura. E às vezes o diagnóstico é feito a partir de uma fratura, né? Nesse caso, geralmente a doença está bem avançada já. É uma doença de gente grande ou também qualquer faixa etária da vida pode vir a cometer com um câncer dos ossos, doutora? Isso mesmo. Infelizmente, Frei, as crianças e adolescentes são bastante acometidas por tumores ósseos. Né? Existem tipos mais específicos que acometem as crianças, principalmente 10 a 20 anos, né? Crianças e adolescentes e jovens, né?
que são os condrossarcomas, os sarcomas de Ewing e os osteosarcomas. E no adulto, basicamente, o condrossarcoma e o osteosarcoma, que são os mais comuns. Até que faixa etária, doutora, assim, a gente está nesse crescimento ósseo, né? Então, é nessa faixa etária que a senhora fala assim que uma criança pode ter, que um adolescente pode ter, porque o osso ainda está se desenvolvendo? Isso, é nessa fase de crescimento, né, que a célula se multiplica para o crescimento e aí pode sofrer uma mutação e aí dessa mutação desenvolver uma célula cancerígena que vai dando origem a outras células cancerígenas que formam o tumor ósseo. A base do osso, doutora, é assim, acima de tudo, prioritariamente, é o cálcio, né, doutora? A base do osso, é aí também que a coisa... Ele é formado por uma matriz óssea, que a base, o cálcio, ele está envolvido nisso daí, né, onde ficam as células ósseas, né, os osteoclastos, os osteoblastos, e tem a medular do osso, que é onde fica a matriz das células do sangue, né, Entendi. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E ele pode aparecer em qualquer canto, ou, por exemplo, pode ser regional o câncer? Um câncer no osso do pé, por exemplo, um câncer no osso do braço, no fêmur? Pode. Ou quando é no osso, já automaticamente no esqueleto inteiro? O acometimento vai depender muito do tipo do tumor, mas no geral eles acometem mais os ossos longos, né, de braços e pernas, mas tem alguns casos que acometem coluna, né, ossos do crânio. Quando você está falando que vai depender do tipo, então tem mais, o tipo depende do tipo do osso ou o tipo de câncer? Tipo do câncer. Então tem mais de um então, doutora? Tem vários. Uau! Vários. Né? E cada um deles tem uma origem diferente, uma procedência diferente? Isso, o local ali do osso é um pouquinho diferente, alguns originam da cartilagem, né, óssea, que é, por exemplo, o condrossarcoma, né? E aí o osso vai deteriorando, numa fase de crescimento ele deixa de crescer, porque ele está crescendo como um câncer. A criança, o adolescente está se desenvolvendo, o osso está crescendo, ela está crescendo, se desenvolvendo. Quando tem um câncer, para esse processo de crescimento, doutora? Não, isso pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Às vezes o paciente jovem vai ter que fazer o tratamento, operar. Então, nessa fase é complicado o diagnóstico por conta disso, de atrapalhar e influenciar depois no crescimento dele posterior ao tratamento, né? Eu estava lendo a matéria e me preparando para o programa de hoje, doutora, para conversar com a senhora, que é muito comum, principalmente no joelho, é verdade, né? Que nessa região do joelho, por causa do fêmur, desse osso longo, é muito comum, mais de 50% dos casos no joelho, doutora? É mais no fêmur, eu acredito que tenha sido falado na reportagem, né? Na região distal do fêmur, que é próximo ao joelho, né? Nessa região da articulação onde eles se juntam, né? Entendi. E fazem esse movimento da perna, né? Agora, a senhora falou assim que quando a pessoa percebe que não está conseguindo mais esticar o braço, enfim, esticar a perna, é porque o câncer está justamente nessa articulação, nesse encaixe, ou é porque ele está se reduzindo o tamanho, alguma coisa assim? Pode acontecer as duas coisas. Pode ser o local que está cometendo na articulação, né? Pode ser por dor, às vezes a limitação ocorre por dor, né? A pessoa não consegue movimentar porque dói, né? E às vezes também é porque está atrapalhando o funcionamento normal do osso mesmo. O diagnóstico, doutora, assim, a pessoa fraturou, a pessoa vai fazer o quê? Uma densitometria óssea para ver a consistência do osso. Como é que se chega no diagnóstico? Não, é câncer nos ossos. Ah, sim. Então, o diagnóstico geralmente começa com o exame mais simples, que é o raio-x, né? Raio-x. Muitas vezes o raio-x pode ajudar bastante. O que ele mostra no raio-x? No caso da fratura, um desalinhamento do osso, né? O médico vai perceber que o periósteo, que é a membrana que recobre o osso, não fica retinho. Então, ele está quebrado, né? Fazendo uma pontinha. Okay. Mas, de acordo com o raio-x, aí o médico solicita o exame que ele julgar mais necessário. Às vezes, uma tomografia, uma ressonância e a cintilografia. Tá. A cintilografia é mais importante nos casos suspeitos de metástases ósseas do que tumores primários, né? Dos ossos. Isso. E a densitometria, ela já é mais voltada para avaliar osteopenia e osteoporose, Entendi. Que são doenças benignas do osso, não tumores, né? Agora, nesse raio-x, nessa tomografia,
o osso vai apresentar uma coloração diferenciada, doutor? Porque a gente sabe que é branco, etc. E aparece uma parte mais branca ainda, ou algumas manchas. É ali, doutora? Isso, depende também do exame, né? Então, na verdade, o exame vai mostrar que a densidade óssea está alterada. Aí depende da técnica do exame da tomo ou da ressonância para o médico avaliar. Entendi. Se vai estar um pouco mais escuro ou mais claro. A gente viu, doutora, assim, eu até falei bem rápido, assim, que uma metástase no câncer de mama, uma metástase no câncer de próstata, câncer de pulmão, uma metástase pode levar para o osso. Sim. Né? Pode levar, assim, um câncer nos ossos. O contrário também acontece, por exemplo, a pessoa está com câncer nos ossos. Pode levar para a mama, pode levar para o pulmão, pode levar para a próstata. Agora, o efeito contrário. A gente sabe que mama, próstata, pulmão pode levar para o osso. E o osso também pode levar para os outros órgãos? Isso. Quando não é uma metástase, sim, né? Quando o tumor é primário do osso, por exemplo, os osteosarcomas, isso pode acontecer, Entendi. né? E aí pode acontecer até metástase para o próprio osso mesmo, outros ossos e para outros órgãos, né? Por exemplo, o pulmão é um órgão bastante acometido por tumores, por metástase de tumores ósseos. Agora, a gente sabe que entre um osso e outro, a gente tem um osso que ele é revestido da musculatura para a nossa sustentação, por isso que a gente está de pé, porque a gente pode caminhar, se movimentar, correr, pular, andar, porque é o esqueleto, né? Mas o osso não é ligado no outro, doutora. Sempre tem uma cartilagem, sempre tem algo, uma estrutura, assim. Como é que um passa para o outro? Como é que acontece essa metástase de um osso para o outro, né? Sim. Porque primeiro vai passar para a cartilagem, para a musculatura, para depois passar para o outro. Como é que é feita essa comunicação metastática de um osso para o osso? Quando é metástase, na verdade, a célula atinge ou a corrente sanguínea ou a corrente linfática e dissemina através do corpo. Então não precisa do contato do osso com o osso? Não, não precisa. Não precisa. Entendi. Mas quando tem uma doença por contiguidade, que a gente chama, pode acontecer e espalhar na região, sim, de um osso para outro. A senhora falou que a dor é um dos sintomas característicos do câncer de osso. Dor mais frequente. E inchaço, né? Inchaço na perna, no músculo ou o próprio osso que dilata, doutora? É na região, às vezes, região. o osteosarcoma, por exemplo, ele como incha o osso, acaba que aparece uma protuberância no redor ali da topografia onde está cometido. Então, parece que a musculatura está inchada, às vezes fica vermelho, né? Então, é na região, acontece um aumento do volume da região. E pode também, até na região da cabeça, no crânio, ser acometida com... Os ossos do crânio também são acometidos. Aí por o que dói a metástases. cabeça? A pessoa desmaia, fica tonta? O que é, doutora? Não, a metástase óssea no osso do crânio, ela está mais ligada à questão de dor e basicamente a alteração que a gente encontra nos exames de imagem, principalmente a cintilografia óssea. Não costuma ter uma queixa neurológica associada, porque não está acometendo o cérebro. Entendi. Tá? Claro. Então, não está dentro do parênquima cerebral, tá no osso, que é a parte mais externa da cabeça. Quando a pessoa tem diagnóstico do câncer dos ossos, assim, ela já tem o diagnóstico, assim, do tratamento que a gente vai falar daqui um pouquinho, ele é paliativo ou ele tem cura, doutora? Então, depende muito do estadiamento da doença quando você chega para o médico com o diagnóstico, né? Quando a lesão está apenas no osso, é passível de uma cirurgia, às vezes nem precisa ser, por exemplo, uma amputação do membro, né? Quando está muito inicial, retira-se somente o tumor, então a chance de cura é muito alta. Novamente, o nosso estímulo para a população geral é procurar o médico quanto antes, porque se já diagnostica num estágio mais avançado de metástase, aí já não tem mais chance de cura, o tratamento é paliativo. Ok, mas assim, a gente sabe que a nossa musculatura esquelética é por partes, é por peças, né? Por peças. Não sei quantos mais de 200 tipos de ossos que a gente tem, mas se tem um osso no fêmur ali, detectou que ele está só ali, localizado, regional, naquele foco ali, o tratamento, eu posso tirar aquele osso e colocar uma prótese e fazer um transplante ósseo ali, doutora? O que se faz ali? Então, a técnica da melhor conduta local, o ortopedista oncológico vai determinar na hora que ele faz a avaliação do diagnóstico. Muitas vezes ele pede para o oncologista
fazer um tratamento neoadjuvante, que é o tratamento prévio à cirurgia, para tentar diminuir o tamanho do tumor e ele conseguir fazer uma cirurgia menos invasiva, menos complexa, né? Poupar o paciente, por exemplo, de uma prótese ou alguma coisa mais invasiva. Então, às vezes, o tratamento é feito antes, com químio, com radioterapia, para tentar poupar o paciente de uma cirurgia mais mutiladora. Tem que lembrar que o câncer, a metástase, ele vai para a corrente sanguínea, ele migra pelo corpo sistemicamente e pode atingir outros órgãos, acima de tudo assim. É importante a gente saber que tudo isso, e eu vou perguntar, vou chamar um intervalo, na sequência eu vou perguntar para a doutora Fabiana, isso é questão assim, a pessoa que não gosta muito tem deficiência de cálcio, não toma leite, não usufrui assim, das proteínas do cálcio, pode ter mais propensão a desenvolver futuramente um câncer dos ossos? Tudo isso e muito mais, a gente vai reservar para você no próximo bloco. Fabiana, por favor, entra aqui em nossa salinha, a salinha da saúde e a salinha da fé. Então, falamos até agora que câncer nos ossos câncer nos ossos. O câncer nos ossos, ele pode ser primário, né, começar nos ossos e se disseminar para outros órgãos. E ele pode ser metastático, ter origem nos órgãos principais de acometimento, por exemplo, da mulher, que é a mama, do homem, próstata, e ir para os ossos. Entendi. Então, ficar atento. Isso. E pode ser qualquer faixa etária aparecer, né? Qualquer faixa etária pode ter a disseminação para os ossos. As principais características, os principais sintomas é dor, dor, inchaço, né? Vermelhidão, alteração do movimento do membro, né? E um osso suscetível aí a fraturas. E o risco de fratura. Isso maravilha, mesmo. Viu? Nós temos algumas perguntas que estão chegando aqui, o povo de Deus está interessado no tema. Solta a primeira, diretor. Bom dia, meu nome é Gilberto, sou da cidade de Rubelita. Gostaria de saber se o seu câncer ósseo atinge todo o corpo? Aí, doutora, assim, é o que a senhora acabou de falar, né, doutora? Isso. Vamos reforçar para o nosso amigo aqui, doutora. Isso, Gilberto. O câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo, né? O câncer primário do osso é mais comum nos ossos longos, né? Principalmente dos membros superiores, que são braços, e das pernas. Agora, doutora, assim, esse diagnóstico, eu vou lá no seu consultório, eu vou no ortopedista, eu começo a reclamar, olha, está doendo aqui, doutor, ou seja, ele vai ver se tem alguma fratura, algum deslocamento, ou ele também já está orientado para dizer, opa, pode ser algum câncer aí, doutora? Sim, sim. Às vezes, num exame físico, o ortopedista, principalmente o ortopedista oncológico, né, que está mais acostumado a lidar com esses casos, ele muitas vezes já suspeita e às vezes já encaminha para o oncologista começar a acompanhar. Entendi. Mas geralmente o oncologista recebe o paciente já com o diagnóstico, né, quando já se tem a biópsia e a confirmação da doença. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé, do povo de Deus. Bom dia, meu nome é Joana Dark. Eu sou da cidade de Ibiá, Minas Gerais. Eu quero saber se quem tem câncer ósseo pode fazer exercício físico. Boa pergunta, dona Joana. A pessoa tem câncer, dói, né, articulação, dói o osso. Eu posso fazer exercício para reforçar? Isso. Então, dona Joana, depende do momento que o paciente vai estar do diagnóstico, né? Se ele já fez o tratamento, já se recuperou e tem que fazer uma readaptação, vai ser indicado, né, uma fisioterapia específica. Mas quando se tem o diagnóstico, como o risco de fratura é muito grande, não é recomendado. Nem uma hidroginástica, uma hidromassagem, um exercício na água, ou aqueles mais pesadão de academia, esse sim tem que evitar. Tá? Isso, principalmente exercícios que englobam estresse, né, muscular, o impacto, né? A hidroginástica é um ótimo exercício, né, para esses casos, mas vai depender muito da avaliação médica e do momento que o paciente encontra. Então, acima de tudo, nada de fazer por conta própria, viu? Isso. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé, do povo de Deus. Bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou de Campos dos Goytacazes. Eu gostaria de saber se contusões frequentes podem causar câncer ósseo. Aí é torcedor do Botafogo, aí, doutora. Aí contusões, esportistas aí. Marcos, existe bastante associação, né? As pessoas relacionam muito o câncer ósseo com trauma, mas estatisticamente, cientificamente falando, não existe essa relação, tá? Entendi.
Temos mais, diretor? Mais pergunta aqui, que bonito a gente, quando dá a oportunidade, o povo de Deus perguntar e participar do Saúde e Fé. Vamos lá. Oi, meu nome é Mariana, eu sou de Pindamonhangaba e eu gostaria de saber qual exame eu devo fazer para identificar o câncer ósseo. Vamos recapitular, doutora, ajudar a Mariana aí. Vamos lá, Mariana. Você pode começar por um raio-x, né? Simples, né? Geralmente você vai radiografar o local que está com o problema, com a dor, com vermelhidão, com alteração do movimento, e depois pode dar sequência com tomografia, com ressonância, cintilografia, a depender da indicação do médico que avaliar. Que maravilha. O diretor falou que tem mais uma pergunta. Que maravilha. Parabéns à produção aí do Saúde e Fé que está trazendo a participação do povo de Deus. Mais uma pergunta. Solta aí, diretor. Bom dia, meu nome é Giovanni Donizete Arantes, de Jacuí, Minas Gerais. Queria saber qual a chance de cura do câncer nos ossos. Aí, doutora, chances de cura. Depende... Isso mesmo, depende do momento que é descoberto o diagnóstico, né? Os cânceres ósseos, eles têm grande chance de cura quando descobertos muito pequenos, né? A partir do momento que eles estão muito grandes e que a chance aumenta quando está muito grande de ter doença à distância, essa chance de cura diminui bastante. É importante, gente, porque geralmente a gente escuta aqui quando o assunto é câncer, alguma enfermidade mais delicada, olha, não existe ainda a descoberta da cura, mas tem tratamento, qualidade de vida. E a gente está falando, doutor, está falando de cura realmente, ou seja, fazendo a lição de casa, buscando ajuda precocemente, fazendo o tratamento correto, a chance de cura. Isso é muito importante ouvir. Além das perguntas do Santo Povo de Deus, chegaram perguntas pelo WhatsApp aqui no programa. A Lenice Garcia, de Piracicaba. Bom dia, dona Lenice, que bom que a senhora está acompanhando o Saúde e Fé. Deus abençoe a senhora e a sua família, viu? O que são lesões ostogênicas? Pergunta a nossa amiga Lenice. Até nós ficamos interessados aí, doutora. Lenice, lesões osteogênicas são lesões que se originam através do osso, a partir do osso, né? Isso geralmente aparece no relatório, no laudo de algum exame médico. Por exemplo, provavelmente ela deve ter lido num exame de tomografia ou de cintilografia óssea, e aí por isso talvez que ela tenha questionado. Ou seja, o osso origina outras doenças, ou seja, Não, doenças no osso? Qualquer lesão que tenha na origem óssea é chamada de lesão osteogênica. Não necessariamente é câncer. Okay. Às vezes é uma lesão benigna. Maravilha. O Ricardo Alexandre de Belém, lá no Pará, que maravilha também, foi celebrado Nossa Senhora de Nazaré, que maravilha. Eu já estive lá, um grande abraço ao povo do Pará, viu? Né? Do açaí, né? Bom dia, meu exame deu, o estudo cintilográfico apresenta baixa expressão para lesões puramente líticas. O que significa isso? Pergunta o Ricardo, doutora. Isso, Ricardo, essa descrição provavelmente você encontrou no final do seu exame, porque o exame de cintilografia óssea, muitas vezes quando só tem lesão lítica, que são lesões que causam destruição da matriz óssea, né? A cintilografia às vezes pode deixar de diagnosticar essas lesões. Entendi. Então, geralmente a cintilografia detecta lesões que são blásticas. O que é isso? Como se fosse uma hiperproliferação das células do osso e não uma destruição, que seria a lítica. A lítica é a destruição. Isso. Né? É por isso que a gente ouve assim, quando tem pedra no rim, o exame litotripsíase, que é a destruição justamente assim, olha, a raiz está aí. O Paulo Roberto da Silva, de Divinópolis, Minas Gerais. Bom dia, seu Paulo Roberto, que bom que o senhor está conosco. Meu pai teve câncer no rim e foi retirado. Agora está com câncer nos ossos. É decorrente do antigo câncer? Aí pergunta o nosso amigo Paulo Roberto, doutora. Oi, Paulo. Provavelmente sim, né? Nós não temos como afirmar sem saber o contexto, né, da doença, mas o câncer de rim, em até 1/3 dos casos, pode dar metástase óssea. E quando se tem um diagnóstico prévio de câncer, geralmente é uma metástase do primário. Entendi. Então não é só mama, pulmão, próstata, o rim também. Qualquer outro órgão, fígado também. O rim também, e a tireoide também é bem frequente. Olha só. A Maria do Socorro, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Bom dia, dona Maria do Socorro, que Deus abençoe a senhora. Quem tem câncer ósseo sente a mesma dor de quem tem osteoporose? Pergunta a nossa amiga Maria do Socorro, doutora. Dona Maria, a osteoporose ela é uma doença mais crônica, né? Ela começa às vezes com osteopenia,
Então, o paciente às vezes nem tem sintoma e aí evolui para osteoporose, causando uma dor mais crônica, né? O câncer ósseo geralmente é um quadro mais agudo. É uma coisa que vai piorando com o passar do tempo. Ok. Então, tem a característica um pouquinho diferente da osteoporose. Que maravilha, gente. Hoje tivemos, assim, a alegria de entender um pouquinho mais sobre o câncer nos ossos. Ele se origina no osso, principalmente os nossos maiores. Eles também podem ser vítimas de outros tipos de situações. Um câncer de mama pode levar um câncer de rim, tireoide e próstata, pulmão, pode levar a uma metástase e um câncer nos ossos. Então, acima de tudo, ficar cuidado, ter cuidado, não tem faixa etária específica para isso, não é uma doença só de gente grande, pode adolescente ter. Acima de tudo, inchaço, dores, ficar atento aos sinais e procurar ajuda, viu? Por isso que o programa Saúde e Fé de hoje falou sobre essa realidade. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Fabiana Ciroli, nossa médica oncologista. Quem quiser entrar em contato, gente, 12-3682-2206 ou 12-3682-2207. Doutora Fabiana, nosso muito obrigado por sua volta aqui no programa Saúde e Fé. Eu que agradeço a E oportunidade. Deus abençoe, doutora. Podemos, assim, esperar outras visitas suas dentro dessa área da oncologia aí, doutora? Sim, claro. Que Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Muito obrigada.